Já alguma vez se levantou da sua cadeira preferida e sentiu que as pernas tremiam um bocadinho? Ou talvez ao carregar os sacos das compras do mercado, sentiu que os braços já não têm a mesma força de antigamente? Aquele frasco de doce que antes abria sem pensar duas vezes, agora parece estar selado para sempre. Esta perda de força não é imaginação sua. É uma realidade dolorosa para muitas mulheres depois dos 60, uma sombra silenciosa chamada sarcopenia, que nos vai roubando a força muscular, a independência e a confiança. Sentimos-nos mais frágeis, com mais medo de uma queda, e começamos a evitar atividades que antes nos davam tanto prazer. Mas e se eu lhe dissesse que uma parte da solução pode estar escondida no seu ritual mais querido, a sua chávena de café da manhã? Sim, aquele momento sagrado pode tornar-se a sua arma secreta contra a perda de músculo. Neste vídeo, vamos descobrir que alimento simples pode adicionar ao seu café para começar a reverter este processo e vamos explorar outros hábitos fáceis que a vão ajudar a sentir-se mais forte, mais enérgica e mais dona de si. Fique comigo até ao fim, porque a última dica é algo que muitas vezes ignoramos, mas que pode ser a peça que falta no puzzle da sua vitalidade. Vamos então começar com essa pequena magia que pode transformar o seu café da manhã. O segredo de que falo é o colagênio em pó. Agora, eu sei o que pode estar a pensar. Colagênio? Isso não é para as rugas e para ter uma pele mais bonita? Sim, é verdade que o colagênio é famoso pelos seus benefícios para a pele, cabelo e unhas, mas a sua importância vai muito, muito para além da beleza exterior. O colagênio é a proteína mais abundante no nosso corpo. Pense nele como a cola que nos mantém unidas. Está nos nossos ossos, nas nossas articulações, nos tendões e, muito importante, nos nossos músculos. À medida que envelhecemos, especialmente depois da menopausa, a nossa produção natural de colagênio diminui drasticamente. Esta é uma das razões pelas quais as nossas articulações começam a doer e os nossos músculos perdem massa e força. Quando os nossos músculos não têm colagênio suficiente, tornam-se menos elásticos, mais propensos a lesões e têm mais dificuldade em reparar-se e crescer, mesmo que façamos exercício. Ao adicionar uma colher de colagênio em pó ao seu café, está a dar ao seu corpo os blocos de construção de que ele precisa desesperadamente para manter e até reconstruir a massa muscular. Imagine que está a construir uma parede de tijolos. Os tijolos são as outras proteínas que come, como o peixe ou os ovos, mas o cimento que une tudo e dá força à parede é o colagênio. Sem cimento suficiente, a parede fica fraca e instável. O mesmo acontece com os seus músculos. A melhor parte é a sua simplicidade. Não precisa de mudar a sua rotina. Continue a desfrutar da sua bica ou do seu galão matinal. Basta escolher um colagênio em pó hidrolisado que se dissolve facilmente e não tem praticamente sabor nenhum. 1 ou 2 colheres de medida na sua chávena quente, mexa bem e já está. Está a começar o seu dia com um poderoso impulso para os seus músculos, sem sequer dar por isso. Mas para que este colagênio funcione da melhor forma possível, ele precisa de um ajudante. Esse ajudante é a vitamina C. A vitamina C é essencial para que o nosso corpo consiga sintetizar, ou seja, usar o colagênio que ingerimos. Sem vitamina C suficiente, tomar colagênio é como enviar os trabalhadores para a obra sem as ferramentas necessárias. Eles estão lá, mas não conseguem fazer o trabalho. Felizmente, a nossa dieta portuguesa é riquíssima em vitamina C. Não precisa de suplementos caros. Pense nas laranjas sumarentas do Algarve, nos kiwis, nos pimentos vermelhos que usamos para a caldeirada, nos brócolos e na nossa couve galega tão versátil. Tente incluir uma fonte de vitamina C perto da hora em que toma o seu café com colagênio. Por exemplo, pode comer meia laranja ao pequeno almoço, ou adicionar umas rodelas de pimento à sua omelete. Esta combinação simples, café com colagênio e uma fonte de vitamina C, é o primeiro passo, e talvez o mais fácil, para começar a lutar ativamente contra a perda de força. É um pequeno gesto que, dia após dia, constrói uma base mais sólida para um corpo mais forte e resiliente. E falando em construir uma base sólida,
Este é apenas o começo da nossa jornada para recuperar a vitalidade. Agora que já fortalecemos o nosso café da manhã, vamos olhar para o resto do nosso dia. Porque por mais maravilhoso que seja o colagênio, ele não pode fazer o trabalho todo sozinho. Os nossos músculos precisam de mais do que um tipo de bloco de construção. Precisam de uma variedade de proteínas ao longo do dia. Um erro muito comum que vejo é concentrar todo o consumo de proteína numa única refeição, geralmente o almoço ou o jantar. Comemos um bom bife ou um peixe grelhado e pensamos que já cumprimos a nossa parte. No entanto, o nosso corpo é como um pequeno operário que só consegue carregar uma quantidade limitada de tijolos de cada vez. Se lhe dermos todos os tijolos do dia de uma só vez, ele vai usar o que consegue e o resto é desperdiçado. Para construir músculo de forma eficaz, especialmente depois dos 60, é muito mais inteligente distribuir a ingestão de proteína por todas as refeições. Pense em dar aos seus músculos um fornecimento constante de material de construção ao longo do dia. Vamos ver como isto pode ser fácil com os nossos hábitos portugueses. Ao pequeno almoço, para além do seu café com colagênio, que tal uns ovos mexidos? Ou um iogurte natural, não os açucarados, com um punhado de nozes ou amêndoas? Ao almoço, claro, o nosso maravilhoso peixe grelhado, seja uma sardinha, um carapau ou um bom bife de atum, acompanhado de muitos legumes. À tarde, quando bate aquela fome, em vez de ir buscar uma bolacha, por que não um punhado de tremoços? São uma fonte fantástica de proteína vegetal. Ou uma fatia de queijo fresco com um fio de azeite e orégãos. Ao jantar não precisamos de uma refeição pesada. Uma sopa rica de leguminosas, como uma sopa de lentilhas ou de grão de bico, é nutritiva, reconfortante e cheia de proteína. Ou um pouco de bacalhau desfiado com grão. Ao distribuir a proteína desta forma, estamos a manter os nossos músculos constantemente nutridos, prontos para se repararem e fortalecerem. Mas a comida, por si só, não constrói músculo, ela fornece o material. Para que a construção aconteça, os músculos precisam de um estímulo, precisam de ser desafiados. E aqui entra o segundo hábito fundamental: o movimento de resistência. Não se assuste com o nome. Não estou a falar de ir para um ginásio levantar pesos enormes. Estou a falar de movimentos simples que pode fazer no conforto da sua casa, talvez até enquanto vê a sua novela preferida. O exercício mais importante que qualquer pessoa com mais de 60 anos pode fazer é levantar-se e sentar-se de uma cadeira, sem usar as mãos. Comece por fazer 5 repetições. Sente-se devagar, controlando o movimento, e levante-se com a força das suas pernas e glúteos. Este exercício imita um dos movimentos mais básicos e essenciais da vida diária e fortalece os músculos que nos mantêm independentes e nos protegem de quedas. Para os braços, não precisa de halteres. Peguem 2 latas de feijão ou 2 garrafas de água de meio litro. Sentada ou de pé, com as palmas das mãos viradas para a frente, dobre os cotovelos e traga as latas até aos ombros. Baixe devagar. Faça 10 repetições. Este pequeno movimento ajuda a manter a força necessária para levar as compras, pegar num neto ao colo ou simplesmente pentear o cabelo. Outro exercício excelente são as flexões na parede. Fique de frente para uma parede, a um braço de distância. Coloque as mãos na parede à altura dos ombros e incline-se para a frente, dobrando os cotovelos, como se fosse dar um beijo na parede. Empurre de volta à posição inicial. Isto fortalece o peito, os ombros e os braços, tudo sem colocar pressão nas suas articulações. O segredo não é a intensidade, mas a consistência. Mais vale fazer 10 minutos destes exercícios todos os dias, do que fazer 1 hora uma vez por semana. É a regularidade que diz aos seus músculos: "Ei, ainda preciso de vocês. Por favor, fiquem fortes." E enquanto estamos a falar de nutrir o corpo e a movê-lo, não nos podemos esquecer do elemento mais básico de todos: a água. Quando aumentamos a nossa ingestão de proteína e começamos a fazer mais exercício, o nosso corpo precisa de mais água para processar tudo e para manter as articulações lubrificadas. Tenha sempre um copo ou uma garrafa de água por perto e vá bebendo ao longo do dia, mesmo que não sinta sede.
Muitas vezes, a sensação de cansaço ou de dores de cabeça é apenas o nosso corpo a pedir água. A combinação de uma nutrição inteligente e distribuída ao longo do dia, com movimentos simples e consistentes, cria um ambiente perfeito para que os seus músculos não só parem de definhar, como comecem a florescer novamente. Já vimos como um simples gesto no nosso café, juntamente com uma distribuição inteligente de proteína e exercícios fáceis, pode fazer uma enorme diferença. Mas há uma peça final, muitas vezes esquecida, que é talvez a mais crucial de todas para a reparação e construção muscular. É algo que não se come nem se levanta. É o descanso. Mais especificamente, uma boa noite de sono. Podemos passar o dia a comer os alimentos certos e a fazer os exercícios recomendados, mas se não dermos ao nosso corpo o tempo e a qualidade de sono de que ele precisa, todo esse esforço pode ser em vão. O sono não é um estado passivo de desligamento. É durante a noite, especialmente nas fases de sono profundo, que o nosso corpo faz o seu trabalho de reparação mais importante. É quando a hormona do crescimento é libertada, não só para nos fazer crescer quando somos crianças, mas para reparar os tecidos, incluindo o tecido muscular, ao longo de toda a vida. Quando fazemos aqueles exercícios simples, como levantar da cadeira, estamos a criar microlesões nos nossos músculos. Isto é normal e é o que os estimula a crescer mais fortes. Mas o crescimento em si não acontece durante o exercício. Acontece enquanto dormimos. Se o sono for curto ou de má qualidade, o corpo não tem tempo suficiente para fazer essas reparações. Em vez de ficarmos mais fortes, podemos acabar por nos sentir apenas mais cansadas e doridas. Infelizmente, dormir bem pode tornar-se um desafio à medida que envelhecemos. Mas existem estratégias simples para melhorar a qualidade do nosso descanso. A primeira é a rotina. O nosso corpo adora rotinas. Tente deitar-se e levantar-se aproximadamente à mesma hora todos os dias, mesmo aos fins de semana. Isto ajuda a regular o nosso relógio biológico interno. Crie um ritual relaxante antes de ir para a cama. 1 hora antes de dormir, desligue a televisão, o computador e o telemóvel. A luz azul destes ecrãs interfere com a produção de melatonina, a hormona do sono. Em vez disso, leia um livro com uma luz suave, ouça música calma, ou beba um chá de camomila ou cidreira, que são conhecidos pelas suas propriedades relaxantes. O ambiente do seu quarto também é fundamental. Deve ser um santuário para o sono. Mantenha-o o mais escuro, silencioso e fresco possível. Se tiver luz a entrar pela janela, considere usar umas cortinas opacas ou uma máscara de olhos. Se houver ruído, uns tampões para os ouvidos podem fazer maravilhas. E preste atenção ao que come e bebe à noite. Evite refeições pesadas e gordurosas nas últimas horas antes de se deitar, pois a digestão pode perturbar o sono. E, claro, evite a cafeína. Aquele café com colagênio é maravilhoso de manhã, mas um café ao fim da tarde pode ser o culpado por uma noite em branco. Lembre-se, o sono não é um luxo, é uma necessidade biológica tão importante como comer ou respirar. Então, vamos recapitular o nosso plano de uma forma simples. Tudo começa de manhã, com aquele gesto poderoso de adicionar colagênio ao seu café, dando ao seu corpo o cimento de que precisa. Depois, ao longo do dia, vamos alimentando os nossos músculos de forma constante, com pequenas porções de proteína em cada refeição, desde os ovos de manhã ao peixe ao almoço e a sopa de leguminosas ao jantar. Desafiamos os nossos músculos com movimentos suaves mas consistentes, lembrando-lhes que são necessários e importantes. E, finalmente, à noite, entregamo-nos a um sono reparador, permitindo que o nosso corpo faça a sua magia, reconstruindo e fortalecendo-nos para o dia seguinte. Não precisa de mudar a sua vida do avesso. São estas pequenas mudanças, estes ajustes gentis na sua rotina diária, que, somados, criam uma transformação profunda. Não se trata de voltar a ter 20 anos. Trata-se de viver os seus 60, 70, 80 anos ou mais, com força, com independência e com a alegria de saber que o seu corpo é seu aliado. A idade é apenas um número,
mas a vitalidade é uma escolha que podemos fazer todos os dias. Gostava muito de saber o que achou destas dicas. Já experimentou adicionar algo ao seu café? Ou tem algum segredo seu para se manter forte? Partilhe a sua experiência nos comentários abaixo. A sua história pode inspirar outra pessoa. Se este vídeo a ajudou de alguma forma, por favor, deixe um gosto. E se quiser receber mais conselhos como estes, para viver os seus anos dourados com mais saúde e felicidade, subscreva o canal. A sua subscrição é um grande apoio e permite-me continuar a criar este conteúdo pensado especialmente para si. Cuide de si, viva cada dia com força e alegria. Até ao próximo vídeo.